Fala galera, professor Léo Martins na área. Inscrevam-se no nosso canal, minha gente. Inscrevam-se no nosso canal, porque a nossa finalidade é transformar o nosso canal em um canal de maratona realmente, maratona de questões de história. Aqui nós vamos focar 100% em resolução de questões, listas de exercícios. E conto com a ajuda de vocês para chegarmos a 1000 inscritos, porque a nossa finalidade é resolver questões ao vivo, tirar dúvidas ao vivo. Mas se vocês ficarem com algum tipo de dúvida em qualquer uma dessas questões que estão aqui na lista, vocês, por favor, escrevam aí embaixo, tá ok, galera? Que na medida do possível, nós vamos aí tirando as dúvidas, tá ok? Então, a primeira questão que vocês estão vendo aí na tela, uma questão ESA. Em 1831, durante o período regencial, em resposta às agitações militares e populares, criou-se pelos moderados o OA. Bom, é uma questão com relação ao período regencial, galera, segunda fase do Império Brasileiro. E nós sabemos que durante o período regencial, no governo dos moderados, né, ou dos liberais moderados, foi criada uma instituição que tinha a finalidade de combater as revoltas que ocorriam durante o período regencial. Nós sabemos que uma das principais características do período regencial era a violência social. Muitas agitações populares ocorreram em várias províncias do Brasil. E a Guarda Nacional, criada no ano de 1831, isso já caiu várias vezes na ESA, funcionou como um mecanismo que tinha a finalidade de combater essas revoltas. Nós sabemos que quem criou a Guarda Nacional foi um integrante do Partido Liberal Moderado. Esse homem era o ministro da Justiça, da Regência Trina Permanente, e ele cria a Guarda Nacional em 1831. O Feijó, o padre Feijó, futuro regente Feijó. Feijó, como ministro da Justiça, no ano de 1831, criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela era sustentada, patrocinada pela elite rural brasileira. Logo, ela acabou virando um mecanismo de defesa dos interesses da elite rural brasileira, que predominantemente ocupavam o Partido Liberal Moderado. Percebam que a questão não perguntou quem criou a Guarda Nacional. Todo mundo sabe, muitos sabem que foi o Feijó, o padre Feijó, então ministro da Justiça, tá ok? Mas a questão exigiu de vocês o seguinte conhecimento: de qual grupo Feijó também participava durante a regência? Feijó participava do grupo dos moderados, do Partido Liberal Moderado. Nós sabemos que durante a regência tínhamos o Partido Liberal Moderado, o Partido Restaurador, composto por muitos comerciantes portugueses. Por que restaurador? Porque eles queriam restaurar o primeiro reinado, o retorno de Dom Pedro I. E nós tínhamos também o Partido Liberal Exaltado, objetivos democráticos, populares, por aí vai, tá ok? Então, os moderados, liderados por Feijó, é que criaram a Guarda Nacional. Resposta correta, letra A. Tá ok, galera? Qualquer dúvida é só escrever aí embaixo. Olha lá, tá até aqui o gabarito, letra A. Tá? Segunda questão. A unidade territorial brasileira, né? A unidade territorial brasileira foi posta à prova no período regencial, com revoltas armadas, tais como, gente, quem vai fazer a prova da ESA? Questões de história. Eles gostam muito de fazer perguntas nesse sentido. Querem saber se você sabe se determinada revolta ocorreu no primeiro reinado, ou no período regencial, ou no segundo reinado, ou no Brasil colônia. Então, eu sempre dou esse conselho aos meus alunos: façam um conjunto de revoltas que ocorreram no Brasil colonial. O que ocorreu de revolta no período joanino? Pronto. O que ocorreu de revolta no primeiro reinado? O que ocorreu de revolta no período regencial? O que ocorreu de revolta no segundo reinado? O que ocorreu de revolta na República Velha? É importante saber o tempo histórico em que as revoltas ocorrem. Na ESA eles perguntam muito isso. Olha que situação aí. A unidade territorial brasileira, repetindo a 2, a unidade territorial brasileira foi posta à prova no período regencial. Opa, quer saber de vocês as revoltas que ocorreram dentro da regência, entre 1831 e 1840, com revoltas armadas, tais como, ou seja, a letra A diz que balaiada que ocorreu no Maranhão. Questão de ESA também pergunta muito isso. A província, o local que a revolta ocorreu. Isso cai muito na ESA. Balaiada sim, período regencial.
Maranhão. Revolução Praeira, opa, Praeira 1848, segundo reinado, tá vendo? Já corta. Revolta da Cisplatina ou Guerra da Cisplatina, primeiro reinado, 1828, que inclusive fez com que a Cisplatina se tornasse independente com relação ao Brasil, virou banda oriental do Uruguai. Não pode ser a A. A B diz Guerra dos Farrapos, beleza. Guerra dos Farrapos é período regencial. Balaiada e Sabinada, Balaiada no Maranhão e Sabinada na Bahia. As três ocorreram na regência. A resposta correta é a letra B. A C não pode ser, já tem Revolução Praeira que foi no segundo reinado. Confederação do Equador foi o primeiro reinado. D, Noite das Garrafadas foi um evento que ocorreu no final do primeiro reinado. Tá? Balaiada sim foi na regência e Revolta da Armada República já. B, Guerra dos Emboabas é colônia, Revolução Praeira é segundo reinado e Balaiada sim, é regência. Então vocês já visualizaram que as revoltas que ocorreram dentro do período regencial é letra B, Guerra dos Farrapos, Balaiada e Sabinada, tá ok? Vamos lá para a próxima questão, número 3. O período regencial foi agitado por frequentes perturbações da ordem pública. O fato que determinou o término dessa fase da nossa história, foi o A. Ou seja, galera, qual foi o fato, qual foi a situação que marca o final do período regencial, 1840? Nós sabemos que o golpe da maioridade, ou o clube da maioridade, tinha por objetivo antecipar a maioridade de Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, e fazer com que ele se tornasse imperador do Brasil, mesmo com 14 anos de idade, tá ok? Essa manobra, tá, realizada pelos progressistas ou pelos moderados, por Feijó, essa manobra retirou os regressistas de Araújo Lima do poder, e antecipando a maioridade do imperador, terminou o período regencial e começou a terceira e última fase do Império, o segundo reinado. O clube da maioridade, ou o golpe da maioridade, tinha por objetivo antecipar a maioridade do imperador. Se antecipou a maioridade do imperador, colocou ele no trono, tivemos o fim da regência e o início do segundo reinado. Voltamos a ter a figura do imperador e o restabelecimento do poder moderador. Sim, restabelecimento, pois como nós sabemos, ainda na regência trina provisória, o que aconteceu com o poder moderador? Ele foi o quê? Suspenso. Então é correto afirmar que durante o período regencial os regentes fizeram uso do poder moderador? Não, não fizeram uso, porque já ainda na regência trina provisória, logo no início do período regencial, o poder moderador foi suspenso. Então a resposta correta aqui, o evento que contribuiu, que determinou o término do período regencial foi a maioridade de Dom Pedro I. Evento também conhecido como Clube da Maioridade ou Golpe da Maioridade, tá ok? Opa, isso aí, letra A. Quarta questão, já até denunciei, mas vamos lá, ninguém viu. Quarta questão, galera. Na primeira regência una, Feijó enfrentou a Revolução Farroupilha na província. Gente, questão de ESA adora perguntar também local que a revolta ocorreu. Última prova, Guerra do Malês. Perguntou onde era, não é verdade? Salvador, Bahia. Então fiquem ligados nisso aí. Questão ESA perguntando em que província ocorreu a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. A revolta do período regencial, a revolta mais longa, cerca de 10 anos, durou 10 anos. A Revolução Farroupilha e Guerra dos Farrapos, que teve aí no seu término a atuação do Duque de Caxias, né? Foi assinada ali a Paz de Ponche Verde, que concedeu anistia aos revoltosos. A Paz de Ponche Verde deu a oportunidade também dos revoltosos de serem incorporados nas tropas do governo e uma revisão também nos impostos, né, que eram cobrados sobre o charque, que era a principal reivindicação dos revolucionários da Revolução Farroupilha. Né? A principal motivação deles era econômica, os impostos que eram cobrados sobre o charque, que era o principal produto que movimentava a economia no Rio Grande do Sul ali. Tá? Então, 4, todo mundo já sabe que a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos ocorre na província do Rio Grande do Sul. Resposta correta, letra A. Vamos lá para a quinta questão, galera. Vamos lá para a quinta questão. Opa!
Isso aí, vamos lá. Sobre o período regencial, entre 1831 e 1840, é incorreto afirmar, galera, incorreto afirmar o quê? O que é incorreto afirmar? O que diz a A? Foi um período de intensa agitação social. Até aí tá certo. Nós sabemos que a principal característica do período regencial foi a violência social. Muitas revoltas ocorreram, tá ok? Até aí tá certo. Como, aqui faltou o perdão, como a cabanagem no Rio Grande do Sul, cabanagem foi na província do Grão-Pará. E a Guerra dos Farrapos no Rio de Janeiro, Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi Rio Grande do Sul. Então nós já sabemos que a A está falsa. Vamos ver aí por desencargo de consciência as outras? B. Passou por 3 etapas. Regência trina provisória, sim. Regência trina permanente, né? Aqui está a regência trina. E regência una, sim. Inclusive foi o ato adicional de 1834, que foi uma emenda à Constituição do Império, que transformou a regência trina, que mudou, né, de regência trina para regência una. Houve essa transformação aí de regência trina para regência una através do ato adicional de 1834, tá? Beleza. Vamos lá ver a C. Foi criada a Guarda Nacional, formada por tropas controladas pelos grandes fazendeiros. Sim, tá certo. Nós sabemos que quem pagava, que quem patrocinava a Guarda Nacional eram os fazendeiros. Era aquela galera, né, do Partido Liberal Moderado. E como diz o ditado, né, quem paga a banda escolhe a música. Então é óbvio que a Guarda Nacional ia atuar para atender os interesses dos poderosos, do Partido Liberal Moderado. Se tivesse uma revolta contra a escravidão, eles iam atuar contra os revoltosos. Se tivesse uma revolta pedindo divisão de terras, a Guarda Nacional ia atuar contra essa revolta. Ou seja, a Guarda Nacional acabou funcionando como um mecanismo de defesa dos interesses dos fazendeiros, tá? Já vimos ali que a letra A é a falsa. Olha o que diz a D. Através do ato adicional, as províncias ganharam mais autonomia. Sim, porque outra situação estipulada pelo ato adicional de 1834 foi a criação das assembleias legislativas. As assembleias legislativas foram criadas através do ato adicional de 1834, dando mais autonomia política às províncias, tá ok? E a E. Cai a participação do açúcar entre os produtos exportados pelo Brasil e cresce a participação do café. Sim, desde meados do século XIX, né? A partir da década de 30 do século XIX, o café ele vem crescendo nas exportações do Brasil. E lá no segundo reinado, o café vai explodir como principal produto que vai movimentar a nossa economia. Para vocês terem uma ideia, dentro do segundo reinado, o café ele vai representar cerca de 60% das nossas exportações, tá ok, galera? Então vamos lá para a 6ª questão, tá? A consolidação do Império foi marcada por várias rebeliões que, representando grupos, regiões e interesses diversificados, ameaçaram o Estado imperial. Assinale a opção, olha para onde a questão está te levando, candidato. Assinale a questão, assinale a opção, que associa uma dessas rebeliões ocorridas durante o Império com o que foi afirmado acima. O que diz a A? A cabanagem, no Grão-Pará, expressou a reação dos comerciantes locais contra o monopólio do comércio. Será? B. A praieira, em Pernambuco, foi a mais importante manifestação do Partido Restaurador. Será? Vamos lá. C. A Sabinada, na Bahia, teve origem na mais importante rebelião popular e de escravos do período. Sabinada foi realizada por escravos? É rebelião popular? Francisco José Sabino, líder da Sabinada, ele era um cara popular? Ele era classe média, ele era jornalista, né? D. A Balaiada, no Maranhão, apesar da sua fidelidade monárquica, os balaios, os fabricantes de balaios do Maranhão eram fiéis? Representou o ideal federal da oligarquia. A Farroupilha, no Rio Grande, foi a mais longa rebelião republicana e federalista. Quando eu digo que uma revolta foi federalista, eu quero dizer o quê? Você sabe dizer?
Quando eu digo que uma revolta do Império foi federalista, o que eles objetivavam? Uma revolta federalista deseja autonomia da província, liberdade da província, como o Brasil, como os estados são hoje. Hoje, não somos nós que elegemos nosso governador, nossos deputados estaduais, os estados não têm autonomia política? Era o que as províncias exigiam naquela época. Quando você escuta dizer que uma revolta era federalista, isso significa que a província está lutando por liberdade, por autonomia política e econômica, tá ok? Aí vamos lá, continuando na época. A Farroupilha, no Rio Grande, foi a mais longa rebelião republicana e federalista. Até aí, tranquilo, foi a mais longa realmente, de 1835 a 1845, expressando ideias dos proprietários gaúchos. Verdade isso, galera? A Revolução Farroupilha foi uma revolução que expressava os interesses dos proprietários do Rio Grande do Sul? Sim, a elite pecuarista do Rio Grande do Sul, que estava revoltada com os impostos que eram cobrados sobre o charque. É correto afirmar que a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, foi uma rebelião da elite pecuarista do Rio Grande do Sul. A elite pecuarista se revoltou contra os impostos que eram cobrados sobre o charque. É importante saber disso? É importante, porque eu já vi uma revolta dizendo que o charque era o principal produto que movimentava a economia do Maranhão. Errado, claro que não é. Portanto, a resposta aqui é a letra E. Beleza, galera? Para não ficar muito longo, em breve posto mais um vídeo dando sequência nessa lista de exercícios. Muito obrigado pela audiência e paciência. Fui.